Fala galera do gelo! Que frio! Tudo bom com vocês? Meu nome é Wendel Alexandre, mais conhecido como Paulista. Seja muito bem-vindo ao seu canal Tudo sobre o Mercado do Gelo. Bom, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a minha opinião sobre essa nova ondinha, essa nova modinha de gelo saborizado ou gelo de água de coco. Se você se interessou pelo tema de hoje, fica comigo. Bom, então galera, o tema do vídeo de hoje é sobre gelo saborizado e gelo feito com água de coco. Tá uma nova modinha aí. Na verdade já tem uns 2 anos já mais ou menos que algumas empresas fazem esse tipo de gelo, mas agora tá virando uma febre aí. Recebi várias solicitações tanto no canal quanto por e-mail paulista@geleirosbrasil.com.br. Se você tiver dúvida, antes não se esqueça de inscrever, ative o sininho para as notificações e compartilhe se você gostou do tema de hoje, beleza? Eu vou expressar aqui a minha opinião sobre essa nova onda, tanto de gelo saborizado quanto gelo feito de água de coco, tá bom? Bom, então eu vou falar aqui, vou explicar para vocês o que é gelo. A primeira pergunta é: o que é gelo? Bom, vamos lá. Não é os vários formatos do gelo, mas o que é gelo? É quando o ponto de fusão entre o líquido e o estado sólido da água. Perfeito ou não? Até aí tá tranquilo, né? Então, água, líquido. Gelo, sólido. Perfeito? Tem até uma curiosidade, lá em Curitiba, quando eu ia entregar gelo no Grupo Pão de Açúcar, eles vinham com aquele medidor de febre, né? Aquele medidor de temperatura digital, para ver se o gelo estava desculpa, na temperatura ideal lá da planilha que eles têm que seguir no recebimento. Eu falava: amigo, desculpa, mas é a lei da física. Se está no formato de sólido, significa que o gelo está abaixo de 0 grau. Se está no formato líquido, está acima de 0 grau, logo não precisa você medir. Evidentemente, é só você olhar. Se estiver no estado sólido, está, né, acima de 0 graus Celsius. Se estiver em formato de sólido, pedra de gelo, ele está abaixo de 0 grau. Então logo você não precisa medir, é só você fazer a sua inspeção visual e colocar, ok. Mas enfim, em alguns lugares o cara entendia, em outros lugares o cara não, tem que medir. Beleza. Então esse é o primeiro ponto, ok? Se ele está no estado líquido, ele está acima de 0 grau, ele está numa temperatura positiva. Então logo, para você transformar a água em gelo, você precisa atingir um ponto de fusão. Qual é esse ponto de fusão? 0 grau. Perfeito? Esse é o ponto de fusão. Então não significa que você vai colocar lá na sua geladeira e você vai colocar 0 grau para conservar. Já é outra coisa. Tem que ser no mínimo menos 5 graus Celsius até o ideal aí menos 10, menos 11 graus Celsius. Bom, pessoal, anotei aqui para vocês saberem sobre como deve ser essa água para o ponto de fusão, para fazer o gelo. Como ela deve ser? Ela tem que ser insípida, inodora e incolor. Tranquilo? Tá certo isso? Fácil, né? Insípida, inodora, né? Não ter cor, né? Existe um teste que se faz para ver se a água está turva, além do limite. Então passa-se um feixe de luz. Esse feixe de luz, o tanto que ele vai atravessar através da água. Então ali você tem a unidade de turbidez. Tem uma outra
um outro teste que é feito na água, que chama um teste de físico-químico, que é para saber sobre a unidade de Hazen. O que é essa unidade Hazen? É a cor, né? Então tem a turbidez e tem a unidade Hazen, para saber se ela tem um limite permitido. Então tudo tem uma tolerância, né? Então toda norma ela tem uma tolerância. Tanto do tamanho do gelo lá, perdão, o pacote do gelo tem uma tolerância. Eu costumo colocar um pouco a mais coloco ali 3 quilos, então eu coloco um pouquinho a mais de 3 quilos, não muito a mais para não ter uma perda significativa e não menos. Quando ela derrete, né, passa a ser para o estado líquido, então ela eleva a temperatura. Não sei se eu estou sendo muito bem claro para vocês. Elevando a temperatura, a densidade da água é maior que o gelo, porque o gelo tem muitas moléculas de oxigênio. Tem mais molécula de oxigênio do que a água, que tem 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. O gelo não, o gelo tem mais moléculas de oxigênio, logo ele é mais leve do que a água. Mas a conta a gente faz 1 para 1, então gasta-se 1 litro de água para 1 quilo de gelo, mais ou menos. Existe aí uma diferencinha, mas é uma diferença quase que insignificante para nós produtores de gelo. Mas o pacote tem que estar lá. Se está 3 quilos na embalagem, tem que estar 3 quilos ou um pouquinho mais. Logo, se houver variação na temperatura e ele derreter, a tendência é que ele aumente o peso, a massa. Mas é uma quantidade tão insignificante que na balança ali com o Imetro, o IPEM vai pegar lá, não vai ter tanto significado assim, tá bom? Bom, falando ainda como tem que ser a água. Então ela não pode ter sabor. Eu já vou falar sobre validade do gelo. Tem validade e tem um porquê. Tudo tem um porquê. E a turbidez da água tem que estar até 1.UT, que é a unidade de turbidez, e ter um pH de água, né, de 6,5 a 8,5. Água boa, hein? Água boa. E com teor de cloro, né? A água, quando vem da empresa que te fornece, seja municipal ou estadual, ela vem clorada. Por isso que você vai colocar o quê? Um filtro de carvão ativado para diminuir um pouco essa água clorada, tirar um pouco do cloro. Perfeito? Carvão ativado. Então tem que estar no máximo 0,2 miligrama por litro, ok? Bom, então vou falar agora um pouco da característica microbiológica. Eu falei agora há pouco sobre a característica físico-química. Eu vou falar um pouco agora sobre a característica microbiológica, aquela análise microbiológica que você é obrigado a fazer para a empresa que é formalizada. E para ter a licença sanitária você precisa, exigência, ter que fazer análise microbiológica. Então as características são ausência de bactérias do grupo coliformes fecais até 100 mililitros na amostra, ausência de bactérias do grupo coliformes totais, também 100 mililitros por amostra, e tolerância de até 500 UFC/mililitros por bactérias heterotróficas. Nossa! Você é obrigado a saber tudo isso? Não! Você vai mandar para o laboratório, é o laboratório que vai fazer. Veja bem, eu estou falando da água. Aí você me pergunta, e o gelo? Pois bem, a norma que o laboratório pega, veja bem, tem diferença entre você fazer análise microbiológica no cavalete da água e você fazer análise microbiológica do gelo. Qual eu tenho que fazer, Paulista? Gelo. Qual é o produto que você transforma? Você é uma indústria de gelo ou uma indústria transformadora. Então você pega a matéria-prima e transforma em um produto que você vai vender. Qual é o teu produto? Gelo. Logo, você é obrigado por legislação a fazer análise do gelo e não da água. Perfeito? Do gelo.
Então você vai pegar e preparar uma amostra para mandar para o laboratório. Em que? Em gelo. Então você vai pegar lá, colocar a data de validade, o lote, anotar tudo certinho, como se fosse para venda, colocar lá na câmara fria, pegar esse pacote de gelo, colocar numa caixa térmica e mandar para o laboratório em forma de gelo. Lá o laboratório vai tomar as medidas, vai tomar o procedimento para fazer essa análise. Que norma ele vai usar? Ele vai usar da água. Então logo tudo que está aqui com relação a essas características tem que ser também para o gelo. Um pouquinho de diferença, eu já vou chegar lá. Anotei aqui algumas coisas que eu pesquisei e já vou chegar lá. Beleza? Essa água, ela pode ser de... Fugiu agora. Poço artesiano? Pode, sem problema nenhum. Porém, na RDC 259 ou 275, não me lembro agora de cabeça, uma dessas duas RDCs, ela estipula um período máximo para que você faça análise microbiológica do gelo, né? Do gelo, ou se você quiser retirar também a água, você tem que fazer dos dois aí, tá? Por quê? Porque do cavalete até a máquina de gelo pode sofrer contaminação, ok? Então não adianta você pegar a água e mandar para o laboratório para fazer análise microbiológica, porque pode ser que, né, se o fiscal for né, seguir o pé da letra, a RDC ele vai falar, tá, você fez da água, mas da água pode sofrer contaminação até a máquina do gelo, inclusive dentro da máquina. Inclusive dentro da máquina. Que existe até uma obrigatoriedade de se fazer limpeza no interior da máquina. Ué. A vigilância sanitária falava para mim, a menina da vigilância sanitária, se no aparelho lá que faz hemodiálise tem que fazer a limpeza, por que uma máquina de gelo não pode fazer? Pois bem, essa é a legislação, tá? Estou explicando a legislação. Pois bem, então você faz a análise microbiológica do gelo. Posso usar poço artesiano? Pode. Você só vai ter que ter um tratamento específico, né? Via satélite, o controle lá enfim, você vai ter que homologar esse poço artesiano, mas uma vez homologado o poço artesiano, você vai fazer análise microbiológica no prazo máximo de 6 meses. Não pode ultrapassar 6 meses. Lembrando que é você que define a periodicidade que você faz análise microbiológica, ok? Pois bem. Deixa eu ver qual outro ponto que eu vou explicar para vocês aqui. Pode ser a água enfim, aqui em São Paulo, Sabesp, em outros lugares aí pela estatal. Pode, desde que você tenha um filtro de carvão ativado para tirar essa solução aí de clorada, tá? Existe POPs que você pode fazer para solução de limpeza da máquina de gelo, tá bom? Aí você vai explicar na POP como que você vai fazer e que tipo de solução você vai usar. Bom, basicamente, falando sobre o gelo em específico, já falei bastante, né, sobre esse assunto, basicamente é isso. O que eu ia falar para vocês é o seguinte, lembra que eu falei no começo dessa matéria sobre a validade do gelo? Pois bem, por que tem que ter validade? Porque após um certo período, o gelo em contato com o plástico, que a embalagem, mesmo que ela seja de material não reciclado, né, material virgem que a gente chama, o plástico ele tem uma validade. Se você comprar uma garrafa d'água, você vai ver que também tem uma validade. Você comprar aquelas garrafas de 20 litros, tem uma validade. Não é que a água tem validade, a embalagem é que tem validade. E essa embalagem acaba passando uma cor, apesar de ser transparente, uma certa cor. Se você ver, o gelo ele fica bem esbranquiçadão quando passa-se um tempo lá na geladeira ou no freezer do seu cliente, quando você não vende aquele gelo ou quando você não troca o gelo de baixo, ele vai ficando branco, bem branco como neve. Então ele tem validade por causa disso. Esse tempo ele fica turvo, né? Fica branco demais e ele solta
um cheiro, um odor característico de gelo velho, né? Então, por uma série de questões, mineral, excesso de mineral na água ali, enfim, uma série de componentes minerais que tem na água, e aí acaba com o tempo dando um certo tipo de odor quando passa esse tempo. Bom, vamos para as considerações finais dessas dicas aqui. Bom, eu falei para vocês sobre a análise físico-química, microbiológica da água e do gelo, validade do gelo, porquê da validade. Mesmo que a sua empresa seja uma empresa pequena, eu te aconselho a fazer alguns meios de controle. Por exemplo, PCC, que é pontos críticos de controle, POP, até mesmo de limpeza desses utensílios para você trabalhar com gelo, balança, enfim. E também sobre um BPF, Manual de Boas Práticas de Fabricação. Bem resumidinho, bem simples, é bem legal. Quando houver a fiscalização da vigilância sanitária, você apresentar esses documentos, procedimentos e instruções de trabalho, como planilhas, seria bem interessante também, mesmo que a empresa seja pequena. Eu tinha 4 máquinas comerciais, máquinas pequenas de 150 quilos, e eu fazia todos esses controles, inclusive até o controle do que tinha na câmara fria, tá? E para onde ia, qual o número da nota fiscal, enfim, uma série de controles. O pessoal da vigilância chegava, eu estava na ponta da língua. Tinha até uma planilha de troca de filtro, né, do elemento filtrante. Pois bem, agora vamos à minha percepção sobre essa modinha do gelo saborizado e do gelo de água de coco. Pois bem, deixa eu empurrar aqui. Gelo é água e, né, a água solidificada. A minha percepção, ok? Procurei sobre uma norma específica sobre isso, eu não achei. Eu enxergo como um certo perigo nisso aí. Há de se tomar um certo cuidado. Por quê? A água é um processo muito simples, né? A partir do momento que você adiciona a água de coco, o gelo de água de coco são feito de algumas maneiras. Uma delas é com a própria água de coco do coco. Então, tem empresas aí de água de coco, de coco que utiliza somente o coco ralado, né? Vai utilizar somente o coco para fazer o produto dele industrial. E aí a água fica inutilizada. Então eles vendem essa água de coco em aquelas bombonas de 200 litros. E ela tem ela é extremamente perecível. Extremamente. Então precisa se livrar daquilo rapidamente. A partir do momento que a empresa de gelo de água de coco pega aquela água, pega, faz o processo industrial do congelamento dele e vende como gelo de água de coco. E tem também um outro meio. Algumas empresas usam uma pasta específica que você compra para fazer água de coco. E também tem outros meios aí, meio duvidoso. O pessoal usa essência, né? Essa essência, logo, não é água de coco. Ela é uma essência, ela é uma imitação do gosto e do cheiro da água de coco. Por quê? Porque ela facilita o congelamento, porque a água de coco ela tem um problema sério para congelar, o ponto de fusão dela é diferente da água. Lembra que eu falei que a água é 0 grau? Pois bem, o ponto de fusão de uma água de coco é outro, então é muito mais negativo, você vai ter que usar muito mais caloria, né? muito mais energia elétrica para congelar a água de coco. Falando desse aspecto ainda. Segundo aspecto, o gelo saborizado também. Então, tanto água de coco como gelo saborizado. Você vai colocar corante alimentício para dar cor. Você vai colocar essência, sabor. Lembra como é o gelo feito de água? Ele é insípido, inodoro e incolor. Logo, quando você adiciona componentes químicos,
é um componente químico. Para dar cor e sabor, o que você está fazendo? Você está fazendo uma solução. Você para de ser uma indústria de gelo com o KNAI 10996/04, fabricação de gelo comum, para entrar numa outra categoria. Categoria ainda essa não especificada. Porém, na minha concepção, gelo saborizado, colorido e gelo de água de coco, para mim, é sorvete, é picolé. Aí entra em outra categoria. Eu vou colocar aqui para vocês agora uma imagem. Fazia tempo que eu recebi de uma grande empresa parceira nossa do grupo que mandou para mim. Paulista, olha aí o que você pode usar como material. Achei interessantíssimo. Gelo Geol, obrigado. O que acontece? Eu particularmente prefiro o tradicional. Gelo em tubo, gelo em cubo, como muitos falam, mas na verdade o cubo na forma geométrica é a forma de um dado. Então ele é gelo tubo, ou o gelo em escamas para uma série de outras infinidades, ou ainda o gelo tubo triturado, ou até gelo em barra, desde que seja potável, na minha opinião. Pois bem, eu sou mais da parte tradicional, entendeu? Eu acho que essa modinha, como aquela paleta mexicana, passou rápido demais. Um colega meu de Paranaguá investiu uma puta de uma grana em uma franquia dessa paleta mexicana e não deu certo, perdeu muita grana. Eu tô vendo muita gente revendendo. Se o cara se especializar nesse produto, legal, tem aí algumas empresas que estão fazendo exclusivamente gelo de coco. Só que eu não sei como funciona o KNAI dele, como funciona a fiscalização dele, enfim, o tipo de equipamento que ele vai embalar esse gelo de água de coco, porque é mais ou menos em 200 gramas. O meu receio é que o público perceba que aquelas caixinhas de água de coco, se ele congelar, é a mesma coisa. E ele vai pagar bem mais barato. Uma caixinha de água de coco está R$1,50, R$2. Aí se ele comprar na atacada ele paga bem mais barato. Não sei. Minha dica: continue no tradicional. Continue fazendo o tradicional. Querer sair muito fora disso, você vai investir muito em equipamento, em embalagem, em toda uma estrutura para passar de repente rápido. Pega um valor agregado? Pode até pegar um valor agregado, mas e o volume? Você já pensou na hipótese de trabalhar com volume? Não sei. Tem muita gente fazendo. E aí quando tem muita gente fazendo, aumenta a oferta. Aumenta a oferta, o preço cai. Pouca gente fazendo, né? Dependendo da demanda. Então é isso que você tem que pesar. Oferta, demanda, tem muita oferta, tem muita demanda. O que eu vou fazer, Paulista? Você tem que fazer a avaliação. Meu conselho: gelo comum, volume, máquina grande, volume. A embalagem é mais simples, o processo é mais simples, a distribuição é mais simples. Essa é a minha opinião. Bom, eu acho que eu prorroguei demais esse vídeo, muita gente não vai assistir nem a metade. Bom, eu peço, vou ficando por aqui, peço mais uma vez, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho para as notificações e compartilhe com o máximo de pessoas para nos ajudar a continuar com o canal. Eu vou ficando por aqui. Galera, Geleiros Brasil, até a próxima.